Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos novamente aqui para estudar o Livro dos Espíritos. E no programa passado, nós ficamos de voltar um pouco na questão 44 para a gente dar um entendimento melhor para essa questão. A questão 44, a pergunta que Kardec fez aos espíritos: de onde vieram os seres vivos da Terra? E os espíritos responderam que a Terra possuía os germes que esperavam um momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se fundiram desde que cessou a força que os mantinha separados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram no estado latente e de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada uma delas se juntaram e se multiplicaram. Então, essa é a explicação que os espíritos deram da origem dos seres vivos na Terra. Que a Terra já possuía anteriormente esses germes, esperando o momento favorável para que eles se pudessem desenvolver. E os princípios orgânicos, eles se fundiram desde que cessou a força que os mantinha separados. Quando houve a possibilidade, acabou aquela força e eles formaram os germes de todos os seres vivos que permaneceram em estado latente e na inércia, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então essa foi a explicação que os espíritos deram a Kardec quanto ao aparecimento dos seres vivos na Terra. Então os seres de cada uma delas se juntaram e se multiplicaram. E na questão 45, continuando então nesse assunto dos seres vivos, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra. Porque aqui, na questão 44, os espíritos estão falando que esses elementos, a Terra já possuía esses germes. Agora Kardec está querendo saber, sim, a Terra possuía, mas onde que eles estavam? Onde estavam esses elementos orgânicos antes da formação da Terra? E os espíritos falam, encontravam-se, por assim dizer, em estado fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência em um mundo novo. Então, segundo os espíritos, esses elementos orgânicos, a Terra ainda não era formada, mas eles já estavam num estado de fluido. E daí, eles também poderiam estar no meio dos espíritos, ou em outros planetas, porque já existiam outros planetas, quando a Terra se formou. Então, eles poderiam estar também em outros planetas. Somente naquele compasso de espera para começar uma nova existência, num mundo novo. E Kardec comenta, então, essa questão em O Livro dos Espíritos, falando o seguinte: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unirem-se para formar cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que se achem condições propícias. A mínima perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Por que não aconteceria o mesmo com os elementos orgânicos? Então ele está fazendo uma comparação. O cristal não é um elemento orgânico, ele é inorgânico. Se acontece com ele, essas moléculas se unindo de corpos inorgânicos, formando cristais,
ele fala, não poderia acontecer o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos as sementes de plantas e de animais que se desenvolvem somente a uma dada temperatura e em meio propício. Às vezes ficam bastante tempo. Vêem-se sementes de trigo germinarem após séculos, guardadas ali de uma maneira correta, após séculos elas podem germinar. Há, portanto, nas sementes um princípio latente de vitalidade que espera uma circunstância favorável para se desenvolver. Foi assim que os espíritos explicaram, que os germes estavam ali esperando uma condição favorável para desenvolver. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde as origens do globo. Se nós vemos hoje acontecer tudo isso que Kardec falou, com as moléculas dos corpos inorgânicos formando cristais, com as sementes que depois de séculos elas produzem, o que se passa diariamente sob nossos olhos não pode ter existido antes sob as origens do globo? Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela força da natureza, retira alguma coisa da grandeza de Deus? Olha a pergunta que Kardec faz. Por que nós vamos diminuir a grandeza de Deus a respeito dessa formação dos seres vivos? Longe disso, ele responde melhor a ideia que fazemos do seu poder, exercendo-se nos mundos infinitos através de leis eternas. Esta teoria não resolve a verdade a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e colocou limites em nossas investigações. Então, esse é o comentário de Kardec a respeito dessa questão número 45, onde os espíritos falam que os elementos orgânicos, antes da formação da Terra, eles se encontravam no espaço, em estado fluido, no meio dos espíritos ou em outros planetas. E eles estavam ali, tipo um compasso de espera, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência em um novo mundo. Vamos à questão 46, onde Kardec pergunta: há ainda seres que nascem espontaneamente? Olha que pergunta que Kardec faz. Se aqueles seres, aqueles germes já estavam ali, os elementos já estavam ali preparados, esperando o momento certo, será que ainda hoje há seres que nascem espontaneamente? E os espíritos responderam que sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Ele não surge agora, ele já existia em estado latente. Então, continuando, né? Sois todos os dias, os espíritos falam, testemunhas desse fenômeno. O tecido do homem e dos animais não contém os germes de uma multidão de vermes que esperam para iniciar a fermentação putrefativa necessária para a sua existência? Quando nós estamos vivos, no nosso corpo, no corpo dos animais, existem muitos vermes que eles estão ali esperando o momento certo. Quando nós já não temos vida no corpo, daí sim eles iniciam essa fermentação, essa putrefativa, para eles existirem. Então os espíritos falam que esse é um pequeno mundo que dormita e se cria. Ele está ali esperando, né, para iniciar essa fermentação de putrefação. Mas ele é um pequeno mundo que dormita e se cria, né? Bom, continuando na questão 47,
A pergunta de Kardec é a seguinte: a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Tudo bem, os elementos para os seres vivos já estavam lá, os germes esperando o momento certo. E a espécie humana? Será que já se achava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? E os espíritos respondem que sim. E veio a seu tempo. Já estavam ali, né? Ele já se achava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre e veio no tempo certo, no tempo que deveria vir. Foi o que permitiu dizer que o homem se formou do limo da terra. Não tem essa história? Que o homem é formado de barro, do limo da terra? Então, os espíritos falam, veio a seu tempo e permitiu dizer que ele se formou do limo da terra, porque os elementos já estavam ali, né, para serem desenvolvidos. E na questão 48, Kardec continua perguntando: podemos conhecer a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? Tudo bem, nós já vimos que aqueles germes já estavam ali latentes, esperando a formação da Terra. Nós já vimos que até a espécie humana, os elementos já estavam ali, mas e daí? Que época que aconteceu isso? Dá para a gente conhecer a aparição do homem e dos outros seres vivos? E os espíritos falam que não dá para a gente saber. Com certeza nós não podemos conhecer quando apareceram os seres vivos e o homem sobre a terra, porque os espíritos falam, todos os vossos cálculos são fantasiosos. Então não dá para a gente, né? Não dá para a gente ver quando foi que isso tudo aconteceu. Na questão 49, Kardec perguntou: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como em sua origem? É uma pergunta boa. Por quê? Já estava tudo ali. O germe da espécie humana já se encontrava entre os elementos orgânicos da Terra, do globo terrestre. Por que não se formam espontaneamente homens hoje, como na sua origem se formaram? Os espíritos respondem: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. A primeira coisa, então, que eles estão dizendo, que nem eles sabem, que não dá para saber, que ninguém sabe. Mesmo aqueles espíritos mais elevados, mesmo esses espíritos superiores que trabalharam na codificação, eles falam que esse princípio das coisas está nos segredos de Deus. Mas eles não vão deixar de responder. Eles falam, entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si os elementos necessários à sua formação. Então não precisou mais de se formarem, ele assimilou, né? Absorveu os elementos necessários para a sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. Então, através da reprodução, foram nascendo mais seres humanos. Foi assim, então, que aconteceu. E os espíritos dizem, o mesmo se passa com as diferentes espécies de seres vivos. Da mesma maneira acontece com todos os seres vivos. O tradutor do Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, que é o Livro dos Espíritos de Estudo, que foi uma edição comemorativa dos 150 anos da doutrina, comenta o seguinte:
maravilhas espirituais. Com tudo isso que nós falamos aqui, a respeito da formação, dos elementos, quando vieram para a Terra, que eles já estavam latentes, tal. Maravilhas espirituais. Séculos de uma cultura que se torna compreensível através da clara razão espírita. Então, o Espiritismo vem explicar muitas coisas que anteriormente a gente não tinha ideia ainda. Agora não, fica tudo mais claro para nós. Nestas linhas, a resposta à questão da formação do homem ou do mundo material orgânico, biblicamente temos a metáfora do pó da terra, do limo. Então os espíritos seguiram aquela metáfora que está na Bíblia, que o homem foi formado do pó e vai voltar ao pó. Não é isso que está na Bíblia? Eis que os espíritos corroboram esta poesia excelsa da criação, que é uma coisa poética. O homem existe desde a formação planetária como um germe, a esperar as condições propícias para o seu desenvolvimento. A espécie humana já se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. Mais uma vez, os segredos de Deus fazem parte dessa teologia divina. Deus tem seus mistérios e colocou limites em nossas investigações. Muitos cientistas, quando eles estão nas suas pesquisas tecnológicas, mesmo esses a respeito do globo, dos outros planetas, eles falam o seguinte: até aqui dá para ir, daqui em diante só Deus. Aqueles que não são tão materialistas, né? Então é isso que ele está falando. Deus tem seus mistérios e colocou limites em nossas investigações. Mas não é que nós seremos limitados para sempre nessas investigações. É porque a nossa inteligência, por enquanto, ainda não permite que a gente tenha acesso a muitas coisas. Nós não conseguiríamos compreender. Mesmo nas obras de André Luiz, às vezes ele fala que não pode explicar algo que está acontecendo lá no plano espiritual, porque ele não tem assim, uma referência para nós. Nós não entenderíamos, porque nós não temos uma referência a respeito. Então é importante a gente saber disso, né? Da nossa humildade em saber quanto ainda precisamos evoluir, quanto precisamos conhecer, quanto precisamos mudar moralmente, para estarmos prontos para esses mistérios, que não serão mistérios para sempre. Assim que nós tivermos uma compreensão melhor, nós vamos desvendando o véu desses mistérios. Não foi assim que aconteceu? Primeiro, Moisés traz os 10 mandamentos, traz no Velho Testamento, da maneira que poderia ser explicado naquele momento. Depois vem Jesus e começa a fazer modificações. E ele fala: eu não vim mudar a lei, mas eu vim explicar o sentido, o conteúdo. Daí, no seu tempo, vem a doutrina espírita, trazendo mais elucidações. Pode ser que daqui a um tempo nós tenhamos mais elucidações ainda. Então, é o progresso que faz isso. É a nossa evolução. Daí nós já ficaremos mais aptos a conhecer esses ditos mistérios de Deus. Teremos ainda limites, porque não somos Deus, mas teremos menos limites. Entenderemos melhor as questões de Deus. E Cosme Massi, que é um espírita muito estudioso, no seu livro A Ordem Didática de O Livro dos Espíritos, fala o seguinte: resumindo tudo isso que foi falado até aqui a respeito
da criação, a respeito dos elementos gerais do universo. Ele faz então um resumo, que nós já estudamos tudo isso agora, que Cosme Massi faz esse resumo, mas é bom a gente reforçar, a gente lembrar o que a gente já estudou. Assim, dos dois elementos gerais do universo, da união do espírito com a matéria, ou da interação recíproca do princípio inteligente com a matéria, surge toda a criação. Lembra que nós já estudamos isso? No universo, tudo é espírito e matéria, e acima de tudo, Deus. Nós já estudamos isso. A criação é o resultado da ação do espírito sobre a matéria, consoante a vontade de Deus, segundo as leis de Deus. De todas as criações divinas, a mais importante para o espírito é a dos seres vivos. Estes são os veículos de exteriorização do espírito, suas ferramentas de trabalho e progresso. Os seres vivos, começando desde os seres ínfimos até aqueles mais adiantados no reino animal, passando para o reino hominal, são os veículos de exteriorização do espírito, as ferramentas de trabalho que os espíritos têm e progresso para eles, né, por causa desse trabalho. Neles, o espírito vai atuar e desenvolver-se continuamente até atingir a perfeição. Então, o espírito vai ter a sua continuidade sempre atuando nessa criação, principalmente dos seres humanos, né? Bom, no quarto capítulo, que nós já também vimos, né, estamos vendo, os seres vivos são investigados a partir da tese da existência de um princípio vital. O que é o princípio vital? No livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 2, que tem como título Existência de Deus, define-se princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte. Então está definido aqui o princípio vital, que é o princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, plantas, animais e homem. E Cosme Massi resume então: Deus, a causa primeira de todas as coisas, dá origem aos dois elementos gerais do universo: espírito, que é o princípio inteligente do universo. Nós já estudamos, já foi definido o espírito como princípio inteligente do universo, e matéria, que é o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Da ação do espírito sobre a matéria, segundo a vontade divina, surge a criação. Nós estamos fazendo aqui um tipo de recordação de tudo isso que nós já estudamos, mas pelas palavras deste estudioso espírita que é Cosme Massi. Dentre todas as criações, destaca-se a criação dos seres vivos, cuja vida é um efeito devido à ação de um agente, que é o princípio vital, sobre a matéria. Então, esse agente sobre a matéria é o princípio vital. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. O princípio vital não vive sem a matéria, e a matéria também não pode viver sem esse princípio vital. Então, assim, ele
termina essa parte que nós já estudamos e deixamos bem claro, né, da criação. Então agora nós iríamos para a parte 3, que fala do povoamento da terra e Adão, mas deixaremos para o próximo programa, porque o nosso tempo já está se esgotando. Agradecendo a todos que nos seguiram até aqui, desejando que Jesus nos dê a todos a sua paz. Claudete Moura, para o divulgar.net.